Talmud nos diz que o mundo vai existir 6 milênios. 6.000 anos vai existir o mundo. E o sétimo, o mundo será destruído. O que quer dizer destruído? Não que vai ter o apocalipse. Destruído quer dizer que o mundo será diferente do mundo que nós conhecemos, será o mundo espiritual. Sobre esses 6 milênios, o Talmud divide ele em 3 etapas. Os primeiros 2 milênios, chamados de Alpaim Tohu, Tohu quer dizer do vão e do vazio. Depois existem o segundo grupo de 2 milênios, são chamados Alpaim Torah, os 2 milênios da Torá. E os últimos 2 milênios são chamados os milênios da Era Messiânica. O que quer dizer? A partir do ano 2448, o povo de Israel recebeu a Torá. Mas 400 anos antes, Deus já escolheu nosso patriarca Abraão, que ele começou a iluminar o mundo com a luz da Torá, até mesmo sem a Torá ser entregue. Então, por isso, a partir do ano 2000, deu início aos 2 milênios de Torá. O correto seria que a partir do 4º milênio, Mashiach já tem sinal verde para chegar, já podia chegar a qualquer momento. Já passamos nos anos 5.700, mas o prazo para a Era Messiânica começou a partir do início do 5º milênio. Então são chamados os 2 milênios da Era Messiânica. Os 2 milênios que são chamados Tohu, o mundo vazio, o que eles são chamados vazio? Porque a Torá ainda não tinha sido entregue. O mundo não tinha méritos próprios para sua existência. Eles só existiram por causa da bondade de Deus. O Talmud pergunta por que o Salmo 136 tem 26 frases que constam nela que Leolam Chazor, que a bondade de Deus é intensa. Porque existiram 26 gerações, desde a criação do mundo até o momento da entrega da Torá, que o mundo existiu apenas pela bondade de Deus, não por merecimento. Porque eles não tinham mitzvot para fazer, não tinham Torá para estudar. O mundo existia apenas pela vontade de Deus. Então, já que o mundo vivia conforme a bondade divina, então não havia limite para a vida das pessoas. O Adão ele foi criado para ter uma vida eterna. No momento que ele fez o pecado de comer o fruto proibido, ele trouxe a morte ao mundo. E mesmo assim, ele deveria viver 1000 anos. Essa seria a idade normal dos seres humanos. Só que Adão, ele doou 70 anos da sua vida para o rei Davi, conforme consta nos ensinamentos dos sábios no Midrash. E assim também encontramos, naquela época de Adão, muitas personalidades que viviam aproximadamente 1000 anos. Inclusive, o que mais viveu de toda a humanidade até hoje, Matusalém, ele chegou quase a 970 anos, porque o limite da vida das pessoas era 1000 anos. Quando a humanidade pecou, e realmente Deus viu que eles trouxeram muita maldade para esse mundo, na época anterior ao dilúvio, Deus falou, ele não vai deixar mais essa vida tão longa para o ser humano, porque eles não sabem manter uma vida ligada a Deus. Então Deus diminuiu a idade do ser humano para 120 anos. Mesmo assim, depois do dilúvio, não houve uma queda repentina para 120 anos. Mesmo depois do dilúvio, haviam pessoas que viviam 400 anos, 300 anos, 700 anos, mas aos poucos foi diminuindo até que realmente a vida máxima passou a ser 120 anos. A partir do momento da entrega da Torá, como a partir de então as bênçãos divinas são recebidas por merecimento, se você cumpre as mitzvot da Torá, se você cumpre os mandamentos, você vai ser abençoado, caso contrário não. Então a vida do ser humano foi limitada, dependia dos seus méritos. Então por isso, após a entrega da Torá, que já não era touro, não era vazio, não era apenas pela bondade divina, era conforme o merecimento do ser humano, e como homem, não existe um homem que só faz bom e não peca, então o homem, pelos seus atos, diminuiu a sua qualidade de vida e as pessoas começaram a viver menos tempo. Na Era Messiânica, nós acreditamos que voltará a vida eterna. A partir do momento da Era Messiânica, quando o Mashiach chegará e nós teremos realmente redimido, perdoado todos os pecados da humanidade, inclusive ao pecado do primeiro homem, então o mundo voltará a estaca zero, onde a vida será eterna. E não somente os seres vivos vão ter uma vida eterna, até mesmo aqueles que morreram vão voltar a ressuscitar. Então por isso, um pouquinho antes da Era Messiânica, a medicina já demonstra grandes avanços, que realmente eles trouxeram já curas para várias doenças, e realmente nós vemos uma melhora geral, uma vida mais longa que nas últimas gerações, a média de vida, a qualidade de vida fica cada vez melhor, e tudo isso aqui é uma preparação para a Era Messiânica, quando realmente teremos uma vida eterna. Através do cumprimento de Torá e Mitzvot, seremos merecedores então dessa grande revelação, poderemos reencontrar nossos entes queridos, e aí realmente o conhecimento de Deus
preencherá a terra e poderemos se elevar espiritualmente ao ponto de conseguir nesse mundo todas as revelações divinas mais elevadas que no paraíso, que seja em breve para todos nós.